Bom Legal, agora dia. bom dia. A gente teve questões técnicas aqui, mas foram resolvidas. Conseguimos entrar aqui e autorizar a entrada de vocês aí. Obrigado pela pontualidade de todas, de todos. E vamos tocar aqui então. Então, gente, já cola gravando, né? A gente mais uma vez tem o prazer aqui e a honra de receber o professor Júlio César Silveira. O Júlio, ele é psicólogo clínico, especialista em psicologia organizacional do trabalho, mestre em ciências da religião. Acrescentaria aqui no mini currículo dele, está bem mini, né? Também é escritor, autor de livros no campo da espiritualidade, da teologia, palestrante, um mediador aí de encontros e de pessoas, um ótimo amigo, uma pessoa muito querida. Então, sem mais explanações, né, mas grato aí pela sua vinda novamente aqui, Júlio. Eu passo a palavra para você. A gente vai até 9h10, aproximadamente. Se você, aí você distribui o tempo como você quiser, né? Se você quiser fazer 40 minutos de exposição, 30, e depois abrir para perguntas, ou usar todo esse tempo para exposição e permitir as perguntas no decorrer. A aula, a palestra é tua, fica muito à vontade e, né, você está aqui novamente por conta da tua voluntariedade, mas também porque houve, né, um encontro, né? Os alunos ficaram muito felizes aí com o que eles tiveram de um com você no semestre passado e na votação democrática, né, elegeram novamente Opa! o professor Júlio de volta. Então, Júlio, obrigado. Palavra com você, querido. Oi, meu amigo. Eu fico honrado com o convite, né, substanciado pela, pelo voto democrático dos alunos, né, porque dos alunos e alunas, porque são eles que nos validam, né, meu amigo? Nós já atuamos na área da educação, da docência há alguns anos, né, e se não tiver a validade e a validade do nosso trabalho é dada pelos alunos, né? Porque é de fato eles que têm que dar. Né? Eles que. Eu não gosto da expressão, né, porque acaba reduzindo o nosso trabalho a um mercantilismo, né? Mas eles que consomem. Então, se eles não estão satisfeitos, né, a gente se auto-engana, porque não estamos sendo efetivos, né, naquilo para o qual nós fomos contratados. Uma honra estar com vocês, Priscila, Regina, Amanda, Carolina. Temos duas Carolinas, né? Carolina Tavares e demais que aqui estão. Alessandra Finardi. Eu vou propor o seguinte, né? Até para a gente não correr o risco de se estender, eu vou falar por cerca de 30 minutos e depois eu abro para perguntas. 30 a 35 minutos. Mas é claro, se eventualmente tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo e que empaca, né, trava o acompanhamento, vocês podem me interromper, sem problema algum. Você projeta, Adriano, para o pessoal Sim, sim, o tô slide? providenciando aqui o compartilhamento. Certo. Então, pessoal, no encontro do semestre passado, a gente fez uma abordagem geral de Jung, falamos um pouco da história dele, falamos sobre alguns conceitos gerais, fizemos alguns contrastes da teoria junguiana com a psicanálise, né, da qual, né, ele também bebeu na fonte. Né.
Jung foi um colaborador de Freud. Freud depositava altas expectativas em Jung, né? Eu considerava o príncipe, né? Mas os dois acabaram rompendo, né? Divergindo. Isso é comum na história do pensamento, na psicologia, na filosofia, na teologia, em outras ciências humanas, né? E nas outras ciências de modo geral. Muitas vezes as divergências teóricas elas vão além, né, da disputa por ideias e se cria rivalidades, né, se fomenta desavenças e acaba impedindo uma convergência, uma síntese das abordagens. Como Jung dizia, né, toda teoria ela é relativa, ela reflete uma dimensão, reflete uma lateralidade. Em algum nível, ela também é autobiográfica. Quem constrói a teoria é o ser humano. Ele constrói a partir das suas experiências, a partir das suas experimentações, a partir das suas angústias, a partir dos seus traumas. A teoria não nasce no vácuo, a teoria não é uma abstração. Isso a gente precisa ter sempre em mente, né? E também, né, toda teoria é datada. Toda teoria ela nasce num contexto histórico. Então, ela tem esses condicionamentos históricos, culturais, psicológicos, que a gente precisa ter em mente para compreender o âmago, né, para compreender o alcance e a limitação de cada abordagem. E nós, como estudiosos da psicologia, devemos não tratar os teóricos como mitos, não tratar as teorias como dogmas, mas procurar atualizar o espírito criador, contextualizando, adaptando aos novos contextos, evoluindo o conhecimento. Então, a psicologia analítica ela não se esgotou em Jung, com a morte de Jung, como a psicanálise não se esgotou em Freud. Então, outras psicanálises surgiram, né, a partir de uma fonte comum e evoluindo em direções distintas, conservando, claro, né, os elementos primordiais. A pergunta é, né, se Jung, né, vivesse hoje, o conhecimento dele não teria evoluído, não teria se atualizado? Ele usaria as mesmas imagens, ele usaria as mesmas figuras, ele faria as mesmas formulações? Certamente não, porque ao longo da vida a teoria dele foi evoluindo, como a teoria do Freud, a teoria do Skinner. O que nos leva à dedução de que se eles continuassem vivos, teriam feito revisões, retificações, atualizações. Então, não cabe a nós a escolher uma teoria e ficar repetindo, ficar defendendo ela na íntegra, como se ela fosse um dogma. Mas estudá-la, procurar compreendê-la, desmistificar eventuais representações míticas delas e evoluí-la. Pensar, né, como elas podem se atualizar considerando as transformações históricas, culturais. O que é histórico-cultural e o que é um princípio atemporal na abordagem, na teoria. Dito isso, né, vamos dar um salto aqui. Eu gostaria de estar apresentando para vocês, eu vou novamente essa imagem que representa o que é a alma, o que é a psique para Jung. Relembrando que alma não é uma entidade fantasmagórica. Alma não é uma abstração. Alma não é um ente metafísico. Então, a alma não existe dissociada do corpo. A alma, ela é uma representação psíquica da dimensão corporal,
com a qual, né, há uma relação bilateral. Ou seja, a alma não é simplesmente um reflexo, um epifenômeno da secreção das glândulas endócrinas dos neurotransmissores. Ela não é simplesmente, mas ela não se compreende abstraída da dimensão corporal, da dimensão orgânica, assim como o corpo reage aos movimentos da psique, aos movimentos da alma. Então, não há uma direção única, há uma bilateralidade, há uma bidirecionalidade no fenômeno psíquico. Então, aqui no centro, nós temos a consciência, que é uma ilha no vasto oceano da psique. A consciência, né, é onde a gente se diferencia e a gente se percebe como um indivíduo separado do mundo. Então, a consciência, ela tem um desenvolvimento paralelo ao do córtex cerebral, que é o aparato, né, é a última etapa de desenvolvimento do cérebro, que é o responsável pela autoconsciência, pelo controle, pelo planejamento, pelo pensamento abstrato. Então, aquilo que nós podemos representar, né, aquilo que nós podemos, né, discriminar como eu e não eu, né, como pessoal e impessoal, se dá porque nós somos seres conscientes. Essa consciência, porém, ela emerge da inconsciência. E aqui que Jung, né, se diferencia de Freud e de outros autores. Porque para Jung, o inconsciente tem duas dimensões. A dimensão pessoal, que é a biografia do indivíduo, as suas experiências particulares, a sua história singular. E tem a dimensão coletiva, que não é a dimensão do indivíduo, é a dimensão da espécie humana. É onde a gente se encontra, é onde a gente se identifica. Se o inconsciente se resumisse a uma história pessoal, não haveria identificações, não haveria empatia. Toda história seria singular e ímpar. A gente consegue, né, se identificar com o outro, a gente consegue se assemelhar ao outro, a gente consegue, por exemplo, né, se identificar, né, com produções culturais, né, de países, de localidades distintas no espaço e no tempo. A gente consegue ler um poema chinês, a gente consegue ler um poema árabe, um poema, um provérbio judeu escrito, né, há séculos atrás, né, e se identificar, extrair lições, porque há um substrato comum, né? Então, se nós formos fazer um estudo comparado das culturas, um estudo comparado da literatura, um estudo comparado das literaturas, um estudo comparado das mitologias, nós veremos muitos paralelos, nós veremos muitas semelhanças. Por acaso? Não, devido ao inconsciente coletivo. Uma imagem que a gente pode utilizar para ilustrar o inconsciente coletivo, fazer uma analogia, é a da anatomia. O corpo humano, ele, o embrião, né, no seu desenvolvimento, ele repete a história do desenvolvimento, da evolução da humanidade. Então, o ser humano, independentemente da cor da pele, independentemente da cor dos olhos, do formato do rosto, da textura do cabelo,
Em condições normais, ele tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, um fígado, 2 rins, 2 pulmões, enfim, ele tem um substrato comum. Esse substrato comum na dimensão psíquica é o inconsciente coletivo. E os órgãos e tecidos do inconsciente coletivo são os arquétipos, que nós vamos ver mais detalhadamente lá na frente. O inconsciente coletivo é a história filogenética. O que é a história filogenética? É a história da espécie humana. É a história que nós vivemos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e que a gente repete. É aquilo que é universal no ser humano, ou seja, aquilo que transcende as diferenças culturais, as diferenças históricas. A história filogenética, ela é fixa, ou seja, ela é imutável? Não, os estudos antropológicos mostram diferenças, né, nos cérebros, né, diferenças na morfologia, né, no tamanho, né, na complexidade, no funcionamento dos sistemas e subsistemas do corpo humano ao longo dos séculos. Então, a nossa história filogenética ela é também modificada pelos hábitos, pelos costumes, pela variação na temperatura. Isso não precisa passar muitas gerações para a gente perceber. Né? O senso comum identifica isso. Já o inconsciente pessoal é a ontogênese. O que é a ontogênese? É a atuação da filogênese na história. É a interação da minha bagagem genética, é a interação da minha dimensão coletiva, da minha dimensão universal, com a minha experiência pessoal. Então, o que eu faço daquilo que é herdado? Né? As transformações a partir desse legado comum constituem a ontogênese. Nós recebemos uma história universal, nós somos uma amostra filogenética. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que recebemos, aí depende das nossas escolhas, das possibilidades que se apresentam para nós. Então, filogênese é a história universal. Ontogênese é a história pessoal, que se dá num contexto histórico e cultural. Ok, pessoal? Até o momento, alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Acho que pode prosseguir. Pode prosseguir? Então, vamos continuar no próximo slide. Então, o inconsciente pessoal, basicamente eu falei, mas eu vou repetir alguns. Basicamente eu falei as ideias gerais, mas eu vou repetir alguns, os tópicos aqui listados, que é a camada abaixo da consciência, de extensão imensuravelmente maior do que ela. Então, assim, a consciência, ela é uma ilha num vasto oceano. A consciência, ela não se compreende abstraída da dimensão inconsciente. Seja um inconsciente pessoal, seja um inconsciente coletivo. Quando a gente tem aquele estalo e começa a se perceber, né, como um eu, né, singular, como um eu diferenciado, a gente já percebe o legado, a gente já percebe o efeito dos registros feitos quando nós ainda éramos um todo indiferenciado. Então, antes de existir consciência, havia o inconsciente. É por isso que aquelas experiências intrauterinas, as experiências dos primeiros dias, dos primeiros meses e dos primeiros anos de vida, quando a gente ainda não tinha uma autoconsciência, elas já moldam, elas já configuram, elas já tecem o pano de fundo
do qual vai emergir a consciência. E aí, né, se as experiências de amor, as experiências de afeto, as experiências de confiança, as experiências de segurança predominaram, essa consciência ela vai se desenvolver a partir do seu centro, que é o ego, com maior facilidade, com menor dificuldade. Porque tudo foi registrado ao nível inconsciente. Então não é a partir da consciência, não é a partir do desenvolvimento do córtex cerebral que a nossa vida psíquica vai existir. O nosso psiquismo não é moldado apenas por aquilo que a gente lembra, por aquilo que a gente consegue se recordar, né? Ainda que de uma maneira um pouco opaca, né? Ainda que de uma maneira um pouco ofuscada. Não. Desde que o nosso cérebro começa a se desenvolver, ainda que nas suas camadas primitivas, né? O cérebro tem aquela história, né? Então, primeiro nós temos o cérebro primitivo, o tronco cerebral, responsável pelas respostas reflexas, pelas respostas instintivas de sobrevivência, luta, fuga, né? Acasalamento, o sistema límbico, responsável pelos nossos registros afetivos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa conexão, né, com o outro numa dimensão pré-simbólica, pré-reflexiva, e depois, né, com a consciência, né, responsável pelo pensamento racional, pelo pensamento complexo, pela autoconsciência, né, pelo direcionamento consciente da vontade. Ou seja, nós temos, desde que, né, o nosso cérebro começa a fazer os pequenos registros, a nossa psique, a nossa alma está sendo moldada. Então, está entre a consciência e o inconsciente coletivo. Então, assim como os conteúdos da consciência são relativamente conscientes, os seus conteúdos são relativamente inconscientes, isto é, eles podem se tornar conscientes. É composto por conteúdos esquecidos, reprimidos e de baixo teor energético. Sua expressão mais forte são os complexos. Então, lembrando, o inconsciente para Jung não é o depósito de conteúdos reprimidos, de conteúdos esquecidos. Não é, né, o depositário daquilo que a consciência não assimilou. Ou melhor, né, não é apenas isso. Certamente, no inconsciente, você encontra conteúdos reprimidos. Certamente, no inconsciente, você vai encontrar aquilo que a consciência não foi capaz, né, ou ela não está disposta, através do seu centro, que é o ego, a assimilar. Por ser, né, uma lembrança, uma memória dolorosa, uma memória inconveniente. Mas, antes de ser, né, um depositário de conteúdos reprimidos, o inconsciente é uma matriz de potencialidades. O inconsciente, ele é um fator de criação. O inconsciente, ele é um fator de expansão. O inconsciente é uma força propulsora que permite o ser humano, o sujeito, se expandir, construir, produzir. Então não é, mais uma vez, simplesmente o desaguadouro de conteúdos reprimidos e esquecidos. Não, o inconsciente também é criação, é produção. E sua expressão mais forte, no caso, são os complexos. O que são os complexos? Quem aí, vamos chamar um pouco vocês para a conversa. Né? Quando alguém diz, né, que o sujeito tal é complexado, como vocês interpretam isso?
Complexo é um termo que o senso comum, né, se apropriou, né, como outros termos, conceitos de Jung, de como extrovertido, introvertido, próprio termo inconsciente coletivo, muitas vezes é usado aí de uma forma vulgar, né, inapropriada, mas há elementos de verdade, né, nesse uso, nessa apropriação do senso comum. Então, o que seria o complexo? Professor, posso falar? Pode, claro. A Alessandra Finardi. Isso. Acho que se você falar, se refere uma pessoa complexa, é uma pessoa que é difícil de lidar, que você sabe que vai ser difícil de você lidar com ela. Agora, uma pessoa complexada também, ou só complexo? Isso, uma pessoa que fala, o sujeito está complexado. Uma pessoa complexada é uma pessoa com, sei lá, com problema, né? Eu diria que tem um problema com ela mesma ou com os outros. Então, o ego, né, é um complexo consciente. Quando a gente fala de ego, a gente está falando do eu. Nós estamos falando do centro da vontade. Já os complexos inconscientes são elementos, são conteúdos agrupados, né, por isso um complexo, dotados, né, de um teor energético que permitem eles agirem com relativa autonomia em relação ao complexo consciente. Então, aqui tem uma definição interessante, bem oportuna do Jung. É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional. Ou seja, não é uma lembrança abstrata. Não é uma representação de algo que não fede nem cheira. Que não mexe com o nosso pulso. Algo que você lembra, legal, lembrei. Né? Bacana. Ou alguma coisa que quando você lembra, você fica emocionada, que você fica com saudade, que você fica com o seu coração internurado. Então, complexo aqui inconsciente, a gente está tratando de lembranças com forte carga emocional traumática. Então, é uma imagem de uma determinada situação, de um evento, né, de um episódio, de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua tonalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeito ao controle das disposições da consciência até um certo limite. E por isso se comporta na esfera do consciente como um corpo estranho, animado de vida própria. Então nós temos aqui, né, pode passar para o próximo, Adriano, por favor? Com algum esforço da vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar sua existência e, na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. Pode passar para o próximo slide. O que seria um corpo estranho? Sabe aqueles pensamentos que ficam perturbando? Aquelas imagens, né, aquelas representações que causam mal-estar, que ferem o ego, que geram conflito, que você tenta se desvencilhar, que você tenta sufocar, desviar o olhar, neutralizar. Isso é um complexo. Mas o complexo ele não se esgota em imagens traumáticas que ficam perturbando, ficam recorrendo, comprometendo a nossa paz interior. O complexo
também ele se expressa através daqueles conteúdos que a gente não está dando a devida atenção, que se insinuam e a gente não quer ouvir. Não necessariamente conteúdos que um dia foram conscientes. Referem também a verdades inconvenientes. Verdades que a gente não quer aceitar porque ferem, né, o nosso ego ideal, ferem os nossos valores, são incompatíveis com a nossa vontade consciente, por vários motivos. Então, quando que a terapia... Quem aqui faz terapia? Além do professor. Ou já fez terapia? Eu faço. Você faz, Priscila. Não é todo dia na terapia que é gostoso, não é? Não é todo dia que a gente sai aliviado, não é todo dia que a nossa autoestima, né, fica elevada, que a gente sai confiante. Tem ocasiões, né, que toca algumas feridas, gera um mal-estar, né, a gente se defende, né, tenta ir para lá, para cá, né, driblar o analista. Não acontece isso. Esse dia gostoso eu não vivi ainda não, gente. Então, porque tocam num complexo. Tocam em realidades que não estão assimiladas, que não estão bem elaboradas. Que quer matar um complexo, ou seja, quer despotencializá-lo, o que é precisa para a gente expandir, né? Porque quanto mais, né, o complexo ganha densidade, mais ele suga os nossos recursos, mais eles consomem a nossa atenção, impedem a gente de se expandir, de se atualizar, que a gente fica confrontando, fica tentando convencê-lo do contrário, tenta abafar da consciência. Mas enquanto a gente não chama eles para a luz, para o diálogo, para o confronto, ele vai ganhando corpo. Significa que tudo aquilo, né, que é sugerido de inconveniente para a nossa vontade consciente é verdadeiro ao nosso respeito? Não. Tanto a nossa percepção externa quanto a nossa autopercepção, a nossa percepção interna, elas são enganosas. Mas é preciso chamar a luz, é preciso trazer a consciência para a gente discernir o que é real e o que é irreal. O que é uma representação verdadeira ou uma representação falsa a respeito de nós mesmos. Então, eles se expressam na consciência através de memórias, imagens, fantasias e pensamentos vinculados a um arquétipo. Então, podemos conceituar também o complexo como um contra-eu. Como uma personalidade concorrente. Tá claro que é um complexo? Agora, o que acontece se o complexo inconsciente dominar? Quando ele domina, é aquilo que a gente chama de surto. Aquilo que a gente chama de dissociação. Quando o ego, né, o centro da vontade, o que comanda o complexo consciente, né, ele é debelado, ele é arrasado, ele é nocauteado pelo complexo inconsciente. E aí vaza tudo. Aí irrompe. Aí vem a consciência, aquilo que a gente queria esconder, a gente estava tentando esconder. Por exemplo, né, um surto psicótico é uma representação, né, dessa dissociação, dessa desintegração. Então, em 3 tópicos. Complexos, vamos voltar um pouco. Eles atuam como um segundo eu, né, contrários ao ego real e ao ego ideal.
Então, o que seria o ego real? A nossa auto-percepção de quem nós somos. E o que significa o ego ideal? Quem nós queremos ser? O tipo de gente que nós almejamos. Então, quanto mais distante o ego real estiver do ego ideal, mais acentuada é a nossa neurose. Mais agudo é o nosso conflito. Quanto mais a gente vive de modo distante aquilo que a gente tem como ideal. Bom, os outros tópicos aqui eu já li. Vamos pular, porque o tempo passa, né? O professor sempre fala demais, se empolga aí. E inconsciente coletivo é a camada mais profunda da nossa alma. Então, coletivo por uma razão óbvia, né? Não pertence ao indivíduo, mas à humanidade. Então, assim, e aí, nós também aqui já falamos, né? Fizemos já um paralelo com a anatomia. Ele é constituído pelos arquétipos, ou seja, os órgãos e os tecidos. Do psiquismo. Pode pular? Então vamos entender agora os que são os arquétipos. Uma definição grosseira, simplória de arquétipo é que os arquétipos eles são formas sem conteúdo. Mas por que é uma definição grosseira e vulgar? Porque não transmite, né, o caráter dinâmico do arquétipo. Então, forma sem conteúdo pode passar uma impressão estática do arquétipo. Como que o arquétipo fosse uma moldura, como se o arquétipo fosse uma configuração passiva que é preenchida por nossas experiências, por nossas interações, por nossas assimilações. Não, o arquétipo é um organismo psíquico vivo, atuante. Então, eles são matrizes de alto potencial energético que atuam como forças motrizes na estruturação da alma. Então, os arquétipos eles são fatores dinâmicos. Os arquétipos, em si mesmos, eles são imateriais, eles são irrepresentáveis. Então, quando nós falamos, daqui a pouco nós vamos citar alguns exemplos de arquétipo, nós vamos ver que, em si mesmo, eles são abstratos, eles são ininteligíveis, porque nós não temos acesso direto a ele. Nós temos um acesso indireto através das imagens arquetípicas. Os arquétipos em si mesmos, tendências psíquicas universalmente herdadas via evolução da espécie para representar imagens semelhantes. Por exemplo, o Jung, vocês conhecem um elefante genérico? Vocês conhecem... A ideia de elefante? Isso, assim, você conhece uma amostra de elefante genérico? Aquele gordo, orelhudo, com tromba e cinza? Não. O que nós temos são elefantes individuais. Mas se todos elefantes, né, fossem, né, totalmente singulares, a gente não descobriria, a gente não saberia identificar, discriminar um elefante de algum outro animal. Existe uma mulher genérica? Sim. Uma mulher genérica? Como seria essa mulher genérica? Sei lá. Cabelo comprido, vestido. Mas essa seria uma mulher genérica ou uma representação de mulher? Uma representação de mulher. Isso. Então seria uma imagem da mulher. Mas se toda a imagem da mulher fosse única, singular, a gente não saberia discriminar o que é uma mulher. Então, há diferentes representações de mulher e de homem.
Mas quando a gente fala de diferentes representações, a gente está supondo elementos universais, elementos comuns, que transcendem essas diferenças, elementos que, se não forem encontrados, já não permite que aquela amostra, que aquele indivíduo seja uma amostra do conceito de mulher. Assim também é com os homens. Os cachorros, por exemplo, a gente tem várias raças de cachorro. Mas todos são cachorros. Tem um cachorro genérico? Não tem. Nós temos o quê? Cachorros concretos. Nós temos espécimes. Então, assim, os arquétipos. Quando nós falamos do arquétipo da mãe, você consegue pensar numa mãe universal? Não, você pensa na sua mãe. Ou você pensa na sua avó. Você pensa em outras representações de mãe, na mitologia, na literatura. Mas como você sabe, como você pode dizer que todas essas são representações de mãe? Porque existe um elemento comum que perpassa essas várias representações. Algumas representações de mãe vão ser mais luminosas, outras vão ser mais sombrias. Mas a luminosidade ou a sombriedade, elas são relativas a uma ideia universal de mãe. Ideia que assume variações ao longo do tempo. Ideia que assume variadas expressões contingentes ao contexto cultural, mas que tem uma suposição comum. Próximo. Então, o que seriam as imagens arquetípicas? São isso que as imagens arquetípicas é isso que eu falei para vocês. Então, eles são personificações dos arquétipos. Eu não consigo acessar o arquétipo mãe, mas eu suponho a existência dele através das imagens arquetípicas de mãe. Através das imagens eu suponho a existência do arquétipo do pai através das imagens arquetípicas do pai. Através da necessidade universal de uma paternidade. O pai e a mãe que têm características universais. Mas as representações, elas são pessoais. Quando você fala do grande pai, quando você diz que eu tive um grande pai, inconscientemente você está supondo que o seu pai ele foi uma representação. Aí eu vou emprestar aqui um conceito do Winnicott. Foi uma representação suficientemente boa, o seu pai concreto ou alguém, né, que representou essa função, do arquétipo pai. A sua mãe foi uma representação suficientemente boa do arquétipo mãe. Então, como você descobre isso? Como você percebe isso? Através das experiências traumáticas com a mãe, através das faltas, das ausências, das despotencialidades geradas por uma relação, né? Pai e filho, né? Insuficiente. Ou isso não afeta, ou isso não interfere. Não significa que a ausência de um pai ou a presença de um pai
perturbador, de um pai despotencializador, assim como da mãe, redunda num trauma irremediável. A terapia serve para isso também, né? Para elaborar essas faltas, essas deficiências, essas representações dolorosas. Certamente, mas a terapia existe para trabalhar faltas, né? Para trabalhar feridas, para trabalhar limitações provocadas por um ambiente insuficiente, por um ambiente perturbador, por um ambiente pouco acolhedor, na perspectiva de superação, na perspectiva de elaboração, na perspectiva de autotranscendência. Mas a falta existe. Se a gente sofre, é porque uma demanda não foi atendida. Uma demanda que não é minha pessoal, é uma demanda da espécie. As formas de suprimento dessa demanda, elas variam, mas há uma demanda universal. Pode prosseguir? Então, os arquétipos, eles são universalmente herdados, pré-existentes a toda a experiência sensível. Todavia, as imagens arquetípicas, elas são construídas através da interação dos arquétipos com os fatores pessoais e culturais do produtor das imagens. Então, os personagens que vocês veem nos filmes, nas séries, nas novelas, nas literaturas, eles personificam arquétipos. Por que você se identifica com alguns deles? Por que você associa eles a pessoas que você conhece ou outros personagens de filme? Porque existem elementos comuns. Existem elementos universais. Caso contrário, não haveria semelhança. Caso contrário, não haveria paralelos. E as semelhanças e paralelos supõem a existência de arquétipos. Mas para que a gente conheça as imagens arquetípicas, é preciso não apenas conhecer o arquétipo, é preciso também conhecer a história do indivíduo e o seu contexto cultural. Então, as imagens arquetípicas, elas podem ter aspectos luminosos, sombrios, positivos ou negativos. Próximo. Então, aqui a gente precisa pensar nas polaridades. Pensamento, sentimento, sensação, intuição, grande mãe, grande pai, ânima, ânimos, sombra e persona, ego e self. Lembra, o ego é o centro da consciência. E o self é o centro da totalidade. Quando a gente fala de self, a gente fala do si mesmo. O si mesmo é maior do que a nossa autopercepção, do que a nossa autoconsciência. Pode prosseguir. Então, arquétipo mãe, né? Da grande mãe. Arquétipo materno que impele para uma figura feminina que proporcione cuidados maternais, como carinho, nutrição e proteção. Então, algumas imagens desse arquétipo são, por exemplo, a mãe e a avó virtuosas, a madrasta, a sogra e a bruxa, a cidade natal, a igreja, a Virgem Maria, as terras férteis e estéreis, as águas tranquilas e revoltosas. Então, são representações do arquétipo materno. Algumas representações são melhores do que as outras. Isso tem a ver o quê? Com a história concreta, com a história pessoal. Algumas dessas representações são matrizes de afeto, gerador de confiança, segurança pessoal, de estímulo para o desenvolvimento. Outras representações, maternas, né, associam o quê? A vergonha, ao autodesprezo,
a desconfiança, a insegurança, a inibição para o desenvolvimento. Ou seja, o que é facilitador e o que é dificultador tem a ver com a melhor ou pior representação através daquela mãe ou uma figura, outra figura maternal, do arquétipo da mãe que ela encarna, que ela personifica. Grande pai. O arquétipo paterno impele para uma figura masculina que proporcione cuidados paternos como carinho, proteção e virilidade. Então, imagens desse arquétipo são o pai e o avô, o padrasto e o sogro, o Estado, o partido político e o líder político, por exemplo, o ditador e o populista, o sol, o raio, a espada, são símbolos fálicos, símbolos derivados do arquétipo do grande pai. Então, quanto menos a pessoa teve assim, um pai que permitisse o desenvolvimento, a construção de sua autonomia, mas ela vai buscar um pai todo-poderoso. Um pai que seja o salvador da pátria. Um pai que encarne o mito redentor. Prossigamos. Então temos aí a ânima, né, que eu vou passar a geral, porque o nosso tempo já está esgotando, né, que é a expressão dos genes femininos no psiquismo masculino. Né, e aí Jung ele faz algumas leituras da ânima que podem ser, são criticadas hoje, né, principalmente no Ocidente, né. Mas, enfim, né, vamos trazer a percepção dele e depois a gente pode criticar ou não, né, a partir do nosso referencial teórico. Assim, se ele for mais essencialista ou mais existencialista, mais naturalista ou mais ambientalista. Então, ele vai dizer que quando mal integrada, a sensibilidade, a motividade tende a tornar o homem muito sentimental e agressivo. Em linhas gerais, ele vai trabalhar que a agressividade masculina se deve a uma não integração da ânima. Então, o homem agressivo, de certa maneira, ele tenta ofuscar, ele tenta aplacar a insegurança. Então, essa agressividade, essa brutalidade, essa necessidade de demonstrar virilidade, no fundo, reflete uma insegurança a respeito da força que ele diz ter. Então, a fragilidade dele é ocultada com a agressividade. Próximo. E o ânimos, né, que é a representação psíquica dos genes masculinos na mulher. Então, aí é outro ponto, né, que hoje se faz muitas críticas, né, que Jung coloca que a mulher que não integrou bem ao ânimo, né, ela tende a agir com uma racionalidade fria, com uma objetividade pouco ou nada empática, e tende, ou seja, a incorporar o masculino, né, para exercer o poder. Então, quando ela reprime o ânimo, ela tende a se transformar em uma mulher fria e calculista no seu juízo, ou turrona, cheia de caprichos ilógicos. Prossegue. Então, olha, os conceitos masculino e feminino em Jung não são uma correspondência exata de homem e mulher. Então, pelas razões que a gente acabou de colocar. Então, o homem ele tem uma representação feminina no psiquismo. Assim como a mulher ela tem uma representação masculina no seu psiquismo. Então, a masculinidade, a feminilidade, ela não tem um alinhamento exato e necessário
com a genitalidade masculina e feminina. Então, o conceito de masculino e feminino, ele transcende, né, aos caracteres e aos marcadores genitais sexuais. Jung também ele não desconsidera os fatores culturais envolvidos nas representações do homem e da mulher. E aqui a gente vai entrar num debate exaustivo, né, da academia. Os mais ambientalistas, vamos dizer aqui, os ambientalistas radicais tendem a atribuir todas as diferenças entre homens e mulheres a construções culturais arbitrárias. Ou seja, todas essas diferenças elas não têm nenhum lastro biológico, não tem nenhuma dimensão universal. Então, tudo foi construído e tudo pode ser desconstruído, e se amanhã, né, aquilo que hoje se tem por masculino, né, se atribuir ao feminino e vice-versa, não vai haver nenhuma diferença funcional, porque tudo foi construído. Já o outro polo tende a atribuir as diferenças, sobretudo, né, aos padrões biológicos numa perspectiva evolucionista. Eles vão dizer o seguinte, olha, as diferenças sexuais, as diferenças nos padrões hormonais, elas, né, trazem implicações para o psiquismo. Então, conquanto, né, haja padrões culturais, né, envolvidos na representação do feminino e do masculino, eles não podem ser não podem ser atribuídos a eles todas as diferenças, todas as diferenciações. Então, há um corpo feminino, há um corpo masculino. Que se não houvesse diferenças essenciais, você não conseguiria explicar, por exemplo, o fenômeno da transexualidade. Então, o incômodo, por exemplo, que algumas pessoas têm, né, a autopercepção de disjunção entre a genitália e a representação de gênero, supõe o quê? Que o corpo é também uma matriz o corpo na sua dimensão natural também é uma matriz de representação. Então não é algo simplesmente neutro. É isso que Jung ele considera as influências culturais, mas ele não reduz as diferenciações a esses fatores culturais. Ele entende que existe um feminino e existe um masculino essencial e que vai assumir diferentes representações. As variações culturais não devem ser entendidas como evidências de que não existe uma essencialidade masculina e feminina, mas sim como diferentes expressões do feminino e do masculino. Algumas que podem ser mais facilitadoras e outras que podem ser menos facilitadoras ou totalmente inibidoras. Mas aí o que prevalece? O biológico, o cultural, o natural ou histórico, fica para uma outra oportunidade, porque não há, de fato, um consenso. Né? Aliás, há muita briga ideológica aí, muito pouca ciência, né? A depender da teoria que se defende. Pode prosseguir. Bom, a gente já está quase esgotando. Pessoal, sombra é aquela dimensão, é aquele arquétipo que é movido e preenchido não apenas por aquelas características que a gente considera assim negativas, que precisam ser vencidas, dominadas. Não, a sombra também representa
aqueles elementos, aqueles conteúdos que nos são desconhecidos, que a gente não tem dado a devida atenção, que a gente não tem investido. E o inconsciente, aquilo que não é investido, aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não presta atenção, ele vai encontrar alguma forma de chamar atenção. Então, aquilo que está esquecido, ele não está inativo, ele atua. E ele se expressa de modo indireto, através dos sintomas, através de atos falhos, através dos nossos sonhos, das nossas fantasias. De alguma maneira, ele se expressa. Ou, né, potencializando outros conteúdos, se ligando, né, a outras representações e distorcendo essas outras representações nas suas finalidades. E como todo arquétipo, né, e como toda representação, quanto mais ele é reprimido, mais aumenta a sua espessura e o seu poder de perturbação. Entendeu? E a persona é a máscara, ou seja, é a nossa, a nossa representação pública. Então, os personagens que a gente assume. Quando se torna um problema a persona? Quando a gente passa a não discriminar. Ela deixa de ser um instrumento de adaptação para se tornar o quê? A nossa face. Quando a gente perde de vista quem nós somos e pensamos que somos aquilo que representamos. Tomamos como a máscara como a nossa face. É disfuncional quando é rígida e leva o ego a identificar-se com ela. Por exemplo, você pensar que você é um título, que você é um cargo, que você é o personagem que representa, que você é aquela imagem que você projeta. Então, a persona deixa de ser uma facilitadora para você expressar o eu. E passa a ser o quê? Um instrumento de ocultamento. A próxima, se der tempo. E o self, né? Quando a gente fala de self, está falando do si mesmo, o arquétipo central. Que é a nossa totalidade. Quando a gente experimenta essa totalidade, quando a gente está em harmonia, quando não há mais conflito entre a vontade consciente e o todo. Aí nós estamos o quê? Em harmonia, em equilíbrio. O self está integrado, o ego está integrado no self. Quando não está, a gente se encontra em conflito, a gente se encontra no estado perturbado, a gente se encontra assim, desconfiando de quem nós somos, das nossas potencialidades, enfim. E o caminho da reconciliação é um processo de individuação, que é um processo dinâmico, não tem um ponto de chegada, opa, estacionei e ligar no piloto automático. Esse processo de individuação é o que a gente experimenta na terapia, confrontando as nossas sombras, acessando, né, dialogando com os nossos complexos, transformando, despotencializando, integrando aquilo que está desintegrado e precisa ser integrado. É isso aí, pessoal. Acho que aqui tem algumas frases de Jung, né, para vocês postarem no Instagram, né, no Facebook. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Então, de repente, aquilo que te irrita tanto é aquilo que existe em você, aquilo que existe na gente, mas a gente não admite, né? Então, aquilo que você resiste, persiste. Então, preste atenção, né? Algo não vai deixar de existir simplesmente porque você ignora. Não se trata aqui de ignorar como uma estratégia de mindfulness, como uma estratégia cognitiva, daquilo que a sua consciência, que você tem consciência de que é algo perturbador, mas que não é uma verdade inconveniente, mas é uma falsa percepção de si mesmo. Que nem sempre é fácil fazer uma distinção. Mas aquilo que está em você, que está gritando você, e que você não quer ouvir, que a gente não quer ouvir.
É isso aí, pessoal. Eu não sei se a gente ainda tem tempo para alguma pergunta. Agradeço a atenção, né? E valeu! Beleza, eu que agradeço, Júlio. A gente que agradece aí a tua voluntariedade novamente de estar com a gente e dividir um pouquinho do seu conhecimento com essa turma de psicólogas que vão se formar daqui a pouquinho, né? Elas são do 5º ano e daqui a pouco tem o Luiz também, que é psicólogo, mas não chegou a tempo na aula. Então a gente tem aí profissionais que logo menos serão os nossos colegas, né? Já são em formação, mas serão oficialmente graduados daqui a pouquinho, né? E aí vocês têm os canais aí para entrar em contato com o Júlio. Eu queria abrir esse espaço, se você quiser deixar contato de e-mail. Eu sei que o Júlio, além de todas essas atribuições que a gente só arranhou a superfície delas, o Júlio também é um articulador de encontros. Ele tem um canal no YouTube com várias entrevistas, que eu tive a felicidade de ser convidado para pelo menos algumas delas. Temos 3 encontros com o professor Adriano. Eu vou escrever aqui o link. Deixa eu colocar o link, mais fácil. Isso. E tem muitas conversas que interessam na psicologia, com psicólogos, para o campo da espiritualidade, para o campo da reflexão teológica, da reflexão filosófica, das questões mundanas, ou seja, do dia a dia, e sempre apresentando ali uma proposição de diálogo, e isso é bem legal. Então, nos falta diálogo, e o Júlio tem proporcionado isso. Eu queria abrir esse espaço para você, para essa divulgação aí do seu trabalho, para que as pessoas, depois de formadas, quem se interessar por Jung, ou quem quiser trocar com você, pode ter aí o seu contato. Então, eu acabei de postar aqui o link do canal, né? Lá é um espaço onde a gente tem promovido diálogos e encontros nas áreas da psicologia, da teologia, filosofia, ciências da religião e áreas correlatas. Então, o Adriano mesmo já participou, né, de alguns encontros sobre ciúme, né, inveja, né, e o encontro que eles apresentou a arte dele, né? O Adriano é músico, né? Não sei se todos vocês sabem, né? E também não sei se eu deveria ter falado, mas enfim, agora já foi revelado, né? A arte é uma das inspirações. E eu sou professor também, universitário, né? já há alguns anos, né? Professor, genericamente falando, já há cerca de 15 anos. Eu já dei aula em ensino médio, ensino técnico. É uma área que eu gosto bastante, né? De estar transmitindo conhecimento, interagindo com os alunos. E eu digo que Jung foi o primeiro teórico que eu me encantei. E pela liberalidade de Jung e acompanhada do encantamento, eu nunca me permiti ser um devoto de qualquer teórico. Para mim, sempre esteve claro que toda teoria tem um alcance limitado, toda teoria, por mais ampla que seja, ela não compreende, né, todas as lateralidades, todos os lados. E toda teoria precisa ser atualizada, precisa evoluir. Não no sentido de que o mundo vai evoluir sempre para melhor. Acho que o mundo se as coisas mudam para melhor ou pior, aí tem várias variáveis em jogo, né? E há de sempre se perguntar, né? As coisas melhoraram ou pioraram para quem? Né? Mas a existência humana sempre será um desafio. A existência humana sempre será conflituosa.
E a vida, ela é dinâmica, ela é impermanente, então leiam todas as teorias possíveis, todas as abordagens, ou, se não, leem, se aprofunde naquela que você tem mais uma identidade, porque isso também é um fenômeno psicológico, é um fenômeno psíquico. Toda teoria tem um lastro psicológico. Então, as razões da gente se identificar mais com uma do que com outra, ou se identificar totalmente com uma, não são apenas lógicas conceituais. Elas são também psíquicas, porque elas nos tocaram, elas nos fizeram mais sentido, porque elas conectaram melhor com a nossa. A gente se conectou melhor com elas por causa da nossa história, por causa das nossas experiências arquetípicas. Então, leio todas essas abordagens com a ciência de que elas são instrumentos. Elas são meios, não são fins em si mesmas. Então, a teoria, ela é o mapa, não é o território em si. Se vocês querem ser junguianos, jamais podem ser dogmáticos, ortodoxos, porque Jung relativiza a própria teoria dele. Exatamente. É o que eu ia falar. Por isso que eu sinto, volto a dizer que não é exagero da minha parte, que eu conheço bastante, assim como talvez não tenha uma abrangência de uma rede de relacionamentos tão ampla como o Júlio, mas eu acho que eu posso dizer com uma certa convicção de que você é uma boa representação, você é uma imagem arquetípica de um junguiano. Agora o amigo foi bem hiperbólico, hein? Não, mas é verdade, assim, eu acho que eu já comentei isso com essa turma, porque muitas vezes, e você como professor universitário sabe bem disso, né? A universidade não dá conta de toda a extensão da produção da psicologia. Só no Brasil, a gente ano que vem completa 60 anos de profissão, então são 60 anos de produção científica, de produção teórica, muita coisa vinda de outros países, mais aculturada, praticada, implementada, articulada aqui no Brasil. E outras coisas que são produzidas aqui no seio da nossa cultura acadêmica, na prática profissional. Então não daria, seria impossível, improvável, não cabe a gente colocar tudo da psicologia em 5 anos de curso. E olha que dá para colocar muita coisa em 5 anos. Mas é claro que a gente vê autores determinados, né, como por exemplo o Jung, com muito menos prevalência do que outras abordagens. E eu tenho a impressão, e é só uma impressão, de que isso envolve isso que você falou, que tem a ver com esse não dogmatismo, então que a própria teoria ela tem que ser atualizada e ela precisa ser relativizada no contexto da prática, na sua própria proposição, né, que pode ser atualizada e deve ser atualizada, como você começou a tua fala, mas eu percebo também que Jung, diferente de outros autores, não todos, mas a grande maioria, o Jung ele permite abraçar outras dimensões humanas que muitas vezes não são acolhidas lá nas bases teóricas, lá dos autores clássicos da psicologia, mas que são uma característica pós-moderna, como, por exemplo, a espiritualidade mística, a questão da pós-verdade, e o Jung consegue, já pela sua proposição, abraçar o elemento da espiritualidade como parte do componente do ser humano, seja na sua individualidade, né, seja na sua coletividade, mas a espiritualidade está ali presente, por exemplo. Então, acho que interessa para a gente, mesmo que não sejam nossas abordagens,
ou aquela com a qual a gente se identifica, que tem elementos psíquicos, né, envolvidos, mas ouvir o que as outras abordagens têm a dizer e ouvir o que o Jung tem a dizer pode ser muito rico para os nossos tempos, porque a gente precisa abarcar esses fenômenos que também, no fim das contas, também são psíquicos, né? A espiritualidade, na sua manifestação, também tem conteúdos psíquicos e eles podem aparecer dentro por exemplo, de uma sessão de terapia, independentemente se eu sou um psicólogo ateu, que tem um sistema de crenças e valores, mas que não é místico, e eu posso ter, então, um paciente que esteja imerso na mística, um sistema de crenças e valores imerso numa crença mística. E aí, como eu faço, né? Então, eu não dialogo, entende? Então, inviabiliza o processo terapêutico. Então, acho que o que o Jung propõe, por meio da sua teoria, e você compartilhou muito bem com a gente hoje também, da outra vez, é tentar olhar o fenômeno humano com uma perspectiva mais ampliada, né? E isso acho que é muito importante para quem está se formando, para nossa turma aqui. Como professor da turma, eu queria pontuar isso, assim, que essa contribuição é muito importante, independente dos caminhos profissionais e teóricos que vocês seguirem, gente. Com certeza. É isso. Então, eu queria agradecer a você mais uma vez, Júlio. Aqueles que puderem, que estiverem em condições, possam abrir suas câmeras para que nós possamos aí aplaudir o professor Júlio simbolicamente, agradecendo a sua participação. Vamos lá, gente, pelo menos alguém, abre aí, que é importante. Aí, muito bem. Valeu, Então. pessoal. Obrigada. Obrigada. Para Muito boa aula. todos nós, aí uma alegria tê-las e tê-los com a gente. E, de repente, a gente se encontra em outra oportunidade. É recíproco, Obrigada. Obrigada, professor. Valeu, sintam-se abraçados. Endereço guardado, registrado, viu, professor? Verdade. Valeu! Beijo para vocês. Obrigada. Tchau para todos. Tchau, beijo, professor. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Ô, meu